Hello, my name is Marvin Heemeyer. Today is, let's see here, April 13th, 2004. I don't think that just knowing what I'm doing is enough. I think God will bless me to get the machine done, to drive it, to do the stuff that I have to do. So I'm trying to be as prepared as I can be to do what I believe needs to be done, what God has inspired me to do. And we'll see where it goes. Essas foram as gravações finais de um homem em seus 52 anos de idade. Um homem trabalhador e bastante seguro financeiramente falando, mas que infelizmente foi corrompido por pensamentos terríveis. Marvin Heemeyer foi o responsável pela destruição de 13 edifícios, e para isso construiu seu próprio tanque de guerra. Mais conhecido como Killdozer, o nome dado ao seu veículo, ele tinha apenas um objetivo com aquele ataque: vingança. Marvin John Heemeyer nasceu no dia 28 de outubro de 1951, em Castlewood, Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Filho de John Harm Heemeyer e Augusta Mulder, ele tinha um irmão de nome Ken. Crescendo em uma fazenda, Marvin teve uma infância e adolescência tida como normal. Sem eventos traumáticos, ele foi capaz de fazer amigos e conquistou boas notas. Ele foi descrito como alguém muito inteligente, solícito e que estava sempre pronto para ajudar ou defender um amigo. Após a escola, ele se alistou na Força Aérea Americana, onde permaneceu até 1969, quando foi desligado. Apaixonado por máquinas, ele foi atraído para o mundo da mecânica e da engenharia. Marvin tornou-se um excelente soldador, nutriu um grupo de amigos e passou por alguns relacionamentos amorosos. Mas infelizmente, nenhum deles durou por muito tempo. Uma das atividades preferidas de Marvin era o snowmobile, ou moto de neve. Ele frequentemente se reunia com seus amigos e passava horas sobre o gelo. Marvin chegou a modificar o próprio veículo com suas habilidades de soldador, conseguindo ignorar pequenos obstáculos que seus amigos precisavam desviar. Certa vez, em um desses encontros, um de seus amigos ficou preso em uma avalanche, e Marvin foi capaz de salvar esse homem. Equilibrando trabalho e diversão, ele nunca exibiu comportamento estranho ou perigoso, e parecia construir um futuro confortável. Aos 38 anos de idade, Marvin já estava bastante seguro financeiramente. Ele então decidiu tirar 6 meses de férias e em 1991 viajou para Grand Lake, no Colorado. Durante essa viagem, Marvin ficou apaixonado pelo lugar. Sem pensar duas vezes, ele procurou por uma propriedade na área e se mudou para lá. Apesar de suas tentativas, Marvin nunca foi capaz de formar uma família. Ele conseguia estabelecer relacionamentos, mas por algum motivo eles não prosperavam. Segundo seus amigos, isso sempre foi algo que incomodou Marvin, mas ao mesmo tempo ele conseguia lidar bem com isso. Como as máquinas tomavam muito do seu tempo, seu trabalho, que também era seu hobby, ocuparam a mente de Marvin. Em sua fase adulta, ele mais uma vez foi descrito como alguém simpático e um amigo exemplar, com exceção de que agora ele era mais direto e não tinha medo de chamar as coisas pelo que eram de fato. Em 1992, Marvin adquiriu um terreno próximo a West Middle Road, 724, em Granby. Esse terreno fazia parte de um lote ainda maior que no passado pertenceu à família do chefe. Eles tinham a intenção de recomprar o terreno todo, mas nessa ocasião perderam parte do lote para Marvin. Esse terreno não ficava muito longe de sua casa em Grand Lake e foi adquirido por Marvin pelo valor de $42 mil. Na época, grande parte do dinheiro que ele tinha guardado de uma vida. Inicialmente, o objetivo era alugar aquele espaço para um amigo, mas depois de analisar o lugar, esse amigo perdeu o interesse. Marvin então decidiu utilizar a área para abrir sua própria empresa, e conseguir um terreno próximo à sua casa parecia uma ótima oportunidade. Além disso, ele já estava morando no local qual passava suas férias com seus amigos, otimizando ainda mais a sua vida. Naquele mesmo ano, após alguma construção, Marvin pediu demissão de seu emprego como mecânico, e finalmente abriu a própria empresa. Ele sobreviveu aos primeiros anos, e logo ficou conhecido como um dos melhores serviços da cidade. Marvin sempre foi a favor da legalização de jogos de azar, e fez o que pôde para que fossem legalizados em Grand Lake. Ele chegou a criar o próprio jornal que tentava mobilizar a população,
alegando que a imprensa local não dava espaço para essa conversa. Em 1994, em uma discussão mais acalorada, Marvin quase entrou em luta corporal com um jornalista, que era contrário às suas ideias. Apesar dessa disputa, ele ainda mantinha uma vida relativamente tranquila. Sua empresa ia bem e ele conseguia passar um tempo de qualidade com seus amigos, até que algo mudou a sua vida para sempre. Por conta do tipo de serviço prestado pelo dono anterior daquele terreno, o sistema de esgoto estava danificado. O valor estimado para reparo era de aproximadamente o dobro do valor do terreno. Marvin então descobriu que, por algum motivo, aquela parte também era utilizada pelo sistema da cidade e, portanto, deveria ser reparada pelo Estado. Esse, por sua vez, informou que não pagaria pela reforma, deixando Marvin furioso. E sua frustração não diminuiria tão cedo. Em 1997, a família do chefe adquiriu um lote de terra que abraçava o terreno de Marvin. O objetivo dessa família era estabelecer uma produção de concreto e utilizar o resto da área para construir uma série de pequenos e médios negócios, para dividir e alugar os espaços. O problema era que a construção bloquearia completamente o acesso utilizado por Marvin para fazer o trajeto de casa para o trabalho. E além disso, também isolaria sua oficina, tornando o serviço de mecânica inviável. A família do chefe entrou em contato com Marvin e ofereceu para comprar o terreno. Inicialmente, ele pediu $250 mil pela propriedade. Porém, após outra avaliação, Marvin adicionou $125 mil ao valor anterior. A família do chefe ofereceu o valor de $350 mil, mas Marvin subiu o preço novamente para $450 mil. Essa era uma negociação que deveria ser mais importante para Marvin, visto que não vender o terreno significava o encerramento da sua empresa. Talvez sabendo disso e acreditando que esse homem o estava explorando, a família do chefe deixou que a negociação esfriasse. Marvin então tentou comprar o terreno que ficava à frente do seu estabelecimento, mas a família do chefe foi mais rápida. Ele então propôs a troca de terrenos, para que ele pudesse continuar sua empresa. Inicialmente, a família do chefe aceitou, e assim que isso aconteceu, Marvin começou a fazer algumas exigências, como a construção de um estabelecimento nesse novo terreno, para que ele pudesse se mudar. E mais uma vez, a negociação foi esquecida pela família do chefe. Pressionado pelas máquinas que se aproximavam do terreno em construção, Marvin resolveu utilizar sua influência para conseguir apelo público. Ele deu início a uma espécie de protesto contra a produção de concreto, alegando prejuízos ao meio ambiente. Sua estratégia foi bem sucedida e, além de apoio popular, ele conseguiu transformar suas reclamações em processo. Conseguir uma boa defesa não seria problemas para a família do chefe, que dispunham de muitos recursos. E uma das formas de combater o atrito com a população foi a criação de pequenas maquetes, onde eles explicavam para os moradores o que seria construído, como e as preocupações sobre as consequências para o meio ambiente. Em 9 de janeiro de 2001, Marvin já tinha perdido praticamente todo o apoio popular e a construção foi permitida pelo Estado. Ele ainda tentou apelar da decisão, mas não teve sucesso. Enquanto brigava na justiça com o Estado e com a família do chefe, Marvin precisava fazer algo quanto ao problema do esgoto. Já revoltado, ele tentou conectar o sistema a um dos vizinhos, de maneira ilegal. Suas atividades foram descobertas no processo e Marvin foi processado. Como resultado, o Estado multou Marvin no valor de $2.500. Após o julgamento, segundo o advogado de Marvin, ele murmurou o seguinte: "Eu vou apenas demolir todo esse lugar." Na época, isso soava apenas como o desabafo de um homem frustrado e prestes a perder o seu negócio. Mas hoje, sabemos que aquilo era uma promessa. Em abril de 2002, após sua derrota na justiça, Marvin jogou a culpa em seu advogado. Para ele, era absurdo que ninguém entendesse o que estava acontecendo ali. Uma família rica e influente que sufocaria uma pequena empresa em troca de lucro. E ao seu lado, um Estado incompetente e desinteressado. Ou ao menos, era assim que Marvin enxergava a situação. Para colocar seu plano em ação, ele viajou até a Califórnia, onde adquiriu um bulldozer Komatsu D355A. Esse item foi adquirido em um leilão pelo valor de $16 mil. A compra foi oficializada e a máquina foi transportada para Granby em julho de 2002. A retroescavadeira foi mantida ao lado de fora de sua oficina com uma placa de vende-se pendurada nela. Poucas pessoas se demonstraram interessadas e, provavelmente, Marvin fez isso apenas para que todos se acostumassem com a ideia de ver uma escavadeira em sua propriedade.
Ela seria parte fundamental para o seu plano e não foi trazida da Califórnia à toa. Em outubro de 2002, Marvin encerrou sua empresa e vendeu todo o material que conseguiu. Em outubro de 2003, ele vendeu seu terreno para uma empresa de reciclagem por $400 mil. Ele conseguiu alugar metade do espaço e permaneceu lá. Ao novo proprietário, ele dizia que precisava de um tempo para terminar um serviço inacabado. Em certo momento, Marvin notou que a entrada de sua garagem tinha o tamanho exato da retroescavadeira. Ele entendeu aquilo como um sinal de Deus para que ela fosse mantida escondida ali dentro, e assim o fez. E esse não foi o primeiro sinal de Deus visto por Marvin. Não fica claro em qual momento de sua vida ele se aproximou da religião, se é que o fez antes desse período. Mas, segundo Marvin, o fato de a retroescavadeira não ter vendido foi outro sinal divino. Essas alegações foram feitas por ele mesmo em áudios gravados que veremos mais pra frente. Durante os próximos meses, Marvin trabalhou em seu projeto, e a retroescavadeira era apenas o esqueleto. Revestida com placas de metal e plástico, ela ganhou fios e extensões que conectavam monitores a câmeras externas. Essas câmeras eram protegidas por mais placas, com um sistema de sopro para remover poeira e detritos das lentes. Esses seriam os olhos do condutor. Nas laterais, 3 armas foram posicionadas em pequenas aberturas. Um rifle calibre .50, outro rifle semiautomático calibre .308 e, por último, um rifle calibre .22. Aquela era a construção de um tanque de guerra particular e ainda não estava finalizado. Totalmente protegido por placas de metal, o interior daquela máquina chegava a altas temperaturas. Para resfriar o interior, Marvin instalou ar-condicionado e ventiladores, tornando viável para que o motorista ficasse ali por muitas horas. A construção daquela máquina levou mais de um ano, e alguns amigos de Marvin chegaram a ver o veículo na garagem. O fato de ninguém ter feito nada foi encarado por ele como mais um sinal divino de que estava no caminho certo. Durante a modificação, Marvin gravou uma série de áudios, como uma espécie de diário. Nessas fitas, ele se refere ao projeto como MK Tank, que seriam as iniciais para Tanque Komatsu de Marvin. Junto às fitas, ele deixou uma série de textos com ideias parecidas, e juntos eles formavam seu manifesto. I've taken all I can take. How I react, yes, it's a reaction. That's how it's supposed to be. That's how God built me. You know? It is not my fault. The Thompsons are guilty. The Dochefs are guilty. The Granby Town Board is guilty. The Granby Planning Commission is guilty. My neighbors are guilty. It took all of you 10 years to get me. And you got me, no doubt about it. I got screwed big time. And they get away with it. There's nothing you can do about it. He says, well, I'm going to do something about it. That's the way it's supposed to be. And that's the way it will be. God's will be done. Through me. Ouvir vozes que não existem ou confundir coincidências com sinais são comportamentos bastante observados em indivíduos paranoicos e esquizofrênicos. Marvin nunca foi oficialmente diagnosticado com nenhum transtorno mental e não exibia comportamento estranho perto de seus amigos ou familiares. Ele parecia um homem normal que, levado ao extremo, optou por uma saída terrível. Os sinais divinos podem ter sido apenas uma muleta para que ele pudesse convencer a si mesmo de fazer o que já queria fazer. Mas a verdade nós nunca saberemos. Marvin tinha perdido sua empresa, o processo na justiça, precisava pagar uma multa ao Estado e já não tinha mais o seu terreno. A construção da família do chefe já tinha iniciado e ele tinha perdido a batalha. Marvin não tinha filhos, esposa ou dependentes. Ele estava em seus 52 anos de idade, estável financeiramente e livre para aproveitar a vida. Mas para Marvin, o ego era mais importante do que a paz. A linha entre a justiça e a vingança é muito estreita, e seria atravessada por Marvin em um tanque de guerra. Com uma grande quantidade de munições e outras 3 pistolas, ele entrou no bulldozer.
Todos os seus anos empregados no desenvolvimento de suas habilidades agora estavam expostos em formas de placas de metal, câmeras e sistema de ar. Marvin tinha tudo, ao mesmo tempo que não tinha nada, e guiado por vingança e sinais divinos, ele deixou a garagem. Aproximadamente às 14 horas e 15 minutos do dia 4 de junho de 2004, Marvin deu início à sua vingança. Seu tanque de guerra improvisado seguiu direto para o terreno da família do chefe, que ainda estava em construção. Cold, um dos membros da família, estava no local nesse momento e ficou sabendo da presença do tanque pelo rádio. No primeiro momento, Cold acreditou que o veículo estivesse sendo conduzido via controle remoto e efetuou um disparo contra ele. Sem sucesso, ele pôde apenas assistir enquanto Marvin espalhava destruição pelo local. Alguns funcionários correram enquanto outros tentaram jogar objetos na frente do tanque, mas sem sucesso. Após o disparo fracassado, Cold tentou subir no tanque de Marvin, porém não conseguiu. Desesperado para interromper a destruição do terreno e material, ele tentou parar Marvin com outra retroescavadeira, mas mais uma vez sem sucesso. Marvin efetuou alguns disparos com os rifles, fazendo com que a área fosse evacuada. Nesse momento, ninguém ficou ferido. A polícia foi acionada e chegou rapidamente ao local. Assustados com o que encontraram lá, os agentes perceberam que haviam câmeras na parte exterior do tanque. Eles então efetuaram uma série de disparos na tentativa de cegar o piloto. E assim como as tentativas anteriores, foi inútil. O plástico à prova de balas utilizado por Marvin para proteger as câmeras tinha 7,6 centímetros de espessura e foi capaz de parar os projéteis. Lentamente, a força policial entendia que nada poderia fazer contra a fortaleza em movimento. Satisfeito com a destruição, Marvin deixou o local e seguiu para o seu próximo alvo. Com aproximadamente 1 tonelada, a velocidade máxima que aquele veículo poderia chegar era de até 8 km por hora. Os agentes não tiveram dificuldades em acompanhar o tanque, mesmo a pé. O que era desesperador, visto que nenhuma resposta funcionava. Marvin continuou seu ataque, focando em prédios e estabelecimentos cujos donos seriam os responsáveis por sua situação, entre eles prédios do governo e bancos. Árvores, postes e viaturas policiais também foram atingidas e destruídas no processo. Enfrentar um tanque de guerra, ainda que amador, não é algo que a polícia convencional lida com frequência. A resposta imediata para esse tipo de ataque costuma ser via força aérea, o que nesse caso provocaria danos colaterais irreparáveis. Como isso não era uma opção, a polícia continuou seguindo Marvin e esperando por uma oportunidade. Nesse momento, eles ainda não sabiam sobre suas motivações ou alvos. Em certo momento, um dos agentes correu e conseguiu subir no tanque. Ele procurou por alguma abertura onde conseguisse realizar um disparo, mas não encontrou. O que ele encontrou foi uma abertura do exaustor. Uma granada de luz foi lançada nessa abertura, mas não surtiu efeito. Frustrado, o agente saltou de cima do tanque que seguia para o próximo local. Um trator foi utilizado pela polícia para tentar impedir o avanço de Marvin, porém, ele também nada poderia fazer contra a montanha de ferro e armas. O trator foi empurrado como se fosse de plástico e o ataque continuou. E aqui, talvez seja o momento mais controverso do caso. Segundo uma testemunha, ela estava no caminho de Marvin durante o ataque, mas ele teria desviado para não atingi-la. Em algumas gravações, ele também parece evitar danificar veículos e casas de civis. Entretanto, o próximo alvo de Marvin foi um armazém de propano. E assim que o tanque estacionou ao lado, os policiais entraram em pânico. Todos os vizinhos foram evacuados de suas casas e a área foi isolada. Aquela tragédia tomava uma proporção muito maior, enquanto Marvin deixava o volante para ficar atrás de um dos rifles. Aquele não era um tanque de guerra convencional e não tinha nem de perto o mesmo poder de fogo, mas Marvin estava disposto a causar destruição. Ele efetuou ao menos 15 disparos na direção dos tanques de propano. Estamos falando de aproximadamente 110 mil litros, que poderiam causar uma explosão com um raio de 800 metros. Mas por sorte, isso não aconteceu. Quando percebeu que não seria capaz de explodir os tanques com os disparos, Marvin tentou atingir os transformadores, que também tinham chance de causar a explosão. Por conta da armadura de metal, ele acabou atingindo a própria blindagem e não foi capaz de conseguir um ângulo para o disparo que queria. Naquele momento, ao menos 12 pessoas ainda estavam no raio da explosão, entre policiais e civis. 12 pessoas que corriam graves riscos de vida caso a explosão tivesse acontecido.
um comportamento que ia de encontro ao desvio de pedestres pouco antes de chegar até ali. Marvin desistiu e continuou seu ataque. O bulldozer sobreviveu a mais de 200 disparos e 2 explosões e continuou em movimento. O próximo alvo de Marvin foi a Gamble's Store, cujo dono era a favor da construção da família do chefe. Assim como os policiais, o trator ainda continuava seguindo Marvin. Após seu avanço contra o prédio, esse trator foi capaz de bloquear a saída rapidamente, forçando Marvin a ir apenas para frente. Ele avançou, mas em certo momento, o teto cedeu sobre o tanque. Para piorar ainda mais a situação do criminoso, aquele prédio contava com um porão e parte do bulldozer perdeu contato com o solo. Com o radiador danificado e agora imobilizado, Marvin não tinha mais para onde ir. Ele entendia que seria impossível empreender fuga e a prisão não seria uma opção para ele. A SWAT também já estava no local e aproximadamente às 16 horas e 30 minutos, um dos agentes ouviu um disparo de arma de fogo ocorrendo dentro do blindado. Colocando uma das pistolas dentro da boca, Marvin disparou, tirando a própria vida. Ao todo, o ataque durou 2 horas e 7 minutos, danificando 13 prédios e alguns veículos no processo. Entre eles, estabelecimentos ligados à família do chefe e seus aliados, prédios do governo, da imprensa e um banco local. Apesar da destruição, ninguém ficou ferido. O prejuízo total foi calculado em aproximadamente 7 milhões de dólares. A polícia tentou abrir a carcaça de metal via explosivos, mas não teve sucesso. Mesmo com medo de armadilhas, eles precisaram utilizar uma ferramenta especial de corte para abrir o tanque. Lá dentro, Marvin foi encontrado já sem vida. Seu corpo foi retirado do bulldozer apenas às 2 horas da manhã do dia seguinte, devido à dificuldade de acesso. Além de munições e armas, a polícia também encontrou comida e água suficiente para uma semana dentro do tanque. A investigação levou os agentes até a casa e garagem de Marvin, onde eles encontraram as gravações e textos. Com uma lista das pessoas que tinham feito mal a ele, segundo o próprio Marvin, ficou claro que a motivação para o ataque era a vingança. O caso chegou à mídia e rapidamente ele recebeu o apelido de Killdozer, um trocadilho com a palavra bulldozer, mesmo que ele não tenha matado ninguém. Esse é um caso muito parecido com o de Shawn Nelson, que roubou um tanque de guerra para realizar um ataque em 1995 em San Diego. Ambos são frequentemente comparados na internet por motivos óbvios. Marvin teve muitas oportunidades para desistir daquele ataque. Mesmo após vender o terreno e encerrar a empresa, ele ainda conseguiu uma quantia relevante. Mas para ele não era mais sobre dinheiro. Perdido entre frustrações e sinais divinos, ele escolheu o pior de todos os caminhos. Os prédios foram reconstruídos, a família do chefe continuou com o terreno e Marvin encerrou a vida como criminoso. O bulldozer foi desmontado por inteiro e suas partes completamente destruídas. Marvin Heemeyer faleceu aos 52 anos de idade, tirando a própria vida via disparo de arma de fogo na cabeça, no dia 4 de junho de 2004.